Saúde a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9. E aconteceu em toda a terra, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e as purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, eu quero trazer aqui para vocês o entendimento das coisas que está acontecendo aí aos nossos olhos, né? Os tempos bíblicos, as profecias bíblicas se cumprindo. Quando nós olhamos para toda a história da humanidade até o nosso tempo, nós vemos Deus conduzindo a humanidade para cumprir os seus propósitos. Uns para a salvação e outros para a condenação. Então só existe dois caminhos: ou a pessoa anda em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e vai para a salvação e a vida eterna, ou ele permanece na condenação, que é a condenação eterna. Então veja bem, amados, nós vemos aí, nós não podemos ignorar a nossa atualidade, né, o que está acontecendo aí nesse meio em que vivemos, né? Então a gente vemos aí de uns certos anos para cá que Deus tem cumprido os propósitos dele, né, através dos Estados Unidos, que tem liderado o Ocidente, que é o considerado mundo cristão, liderado nessa unificação do mundo do Ocidente, né? O mundo cristão, quem consolida ele é a Igreja de Jesus Cristo. Mas os líderes desses países cristãos, os países ocidentais, têm unido em torno dos Estados Unidos. Mas assim como a gente vê como espelho, né, a nação de Israel, que caminhou aí com o Senhor, caminhou com Deus, né, e depois desviou, nós estamos vendo também o mundo ocidental desviado de Deus, o mundo que se diz cristão, desviado do propósito de Deus. Então, quando essas nações ocidentais, através do seu líder, que é os Estados Unidos, deixa os princípios de Deus de lado, deixa os princípios de Deus sem ser cumprido, então nós vemos um mundo caminhando aí para o cumprimento das profecias bíblicas, a qual está escrito aqui nesse texto que nós vimos, em que 2/3 dessa terra, né, 2/3 da humanidade vai ser destruído, vai acabar, e o que sobrar vai ser passado como se apura o ouro e a prata, vai ser passado pelo fogo. Então nós vemos aí esse tempo se cumprindo aos nossos olhos, e nós damos glória a Deus. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, temos que glorificar a Deus por estar vivenciando esse momento. Mas pastor, esse é um momento de dificuldade, como é que nós vamos dar glória num momento desse? Nós estamos passando um momento de aflição. Às vezes alguém pode estar pensando que está aí no momento a qual ninguém sabe aonde vai chegar, ninguém sabe o futuro. Não, nós que somos Igreja de Jesus Cristo, nós sabemos que o nosso futuro é os céus, o nosso futuro é a nova Jerusalém que está no céu, o nosso futuro é o novo céus e a nova terra. Então nós não temos medo do que vai acontecer nessa terra, porque nós vamos ser arrebatados, arrancados dessa terra e levado para os céus, para estar para sempre com Deus. Então nós não vivemos nesse mundo aqui por acaso, nós vivemos aqui para ser Igreja de Jesus Cristo, cumprir os planos de Deus aqui, para estar na eternidade com Ele. Então nós não temos medo dos cumprimentos bíblicos, medo das profecias bíblicas se cumprir. Nós vivemos segundo
os planos de Deus, e os planos de Deus é esse, Ele está conduzindo toda a humanidade, uns para a salvação, os que creem em Cristo, e outros para a condenação, os que não creem em Cristo. Os que creem em Cristo guardam os princípios de Deus, os que não creem não guardam os princípios da palavra de Deus. E o que nós estamos vendo aí, as nações ocidentais que dizem ser nação cristã, abdicaram-se dos princípios de Deus, e aí a gente vê que estão caminhando para a destruição, estão caminhando para que a destruição venha nesse mundo. Mas antes disso acontecer, Deus vai nos arrebatar, nos arrancar dessa terra e levar para estar com Ele para sempre. Essa é a fé cristã, não tem como nós abrir mão dessa fé. Então vejamos bem, amados. Nós estamos aí nesse momento da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas na verdade não é entre Rússia e Ucrânia, é entre Rússia e o Ocidente, entre Rússia e a OTAN, entre Rússia e os Estados Unidos. Nós vemos aí no vazamento aí de documento aí, do Pentágono, isso aí saiu na imprensa geral, a qual documentos que provam que os Estados Unidos têm liderado o povo contra a Rússia para guerrear contra a Rússia. Não estou defendendo a Rússia não é porque a Rússia é boazinha, é porque a Rússia já é uma fera, já é um animal, aí a política animalesca. Enquanto os Estados Unidos e a OTAN, o Ocidente, também se transformaram nesses animais. O que nós vemos é a Rússia, uma nação bélica, um animal aí sendo acuado, e a OTAN, os Estados Unidos pela OTAN, pelos países ocidentais, que dizem ser cristão, acuando esse animal. E o animal acuado pode fazer qualquer coisa. Então nós não estamos muito distantes de acontecer os movimentos bíblicos de destruição dessa geração, destruição aí desse mundo que nós vivemos, aonde só vai sobrar um terço, como diz aqui a palavra de Deus, 2 terços será destruído, um terço vai permanecer e vai ser passado como passa pelo fogo o ouro e a prata. Então veja bem, amados, as coisas estão cumprindo aos nossos olhos. E o Ocidente, porque o Ocidente é bom, o Ocidente é bom. O Ocidente, esse mundo que nós chamávamos de mundo cristão, abdicou-se, estou falando do mundo oficial, dos governos, das políticas governamentais que abdicaram dos princípios de Deus. Agora a igreja não, a igreja de Jesus Cristo é essa igreja santa, essa igreja remida em Cristo Jesus, que obedece aos princípios de Deus. Se você não tem obedecido aos princípios de Deus, tem ido com o mundo, tem ido aí com a euforia aí do mundo ocidental, desobedecendo os princípios de Deus, você não faz parte da igreja de Jesus Cristo, mas você faz parte do mundo. Se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você morreu com Cristo para o mundo, e a igreja de Jesus Cristo é peregrina nesse mundo. Isso que nós vemos aí de mundo não é a nossa pátria é o céu. Que essa palavra vem trazer entendimento, conhecimento para a sua vida, para que você não abra mão de viver em Jesus Cristo, você não abra mão de ser peregrino nessa terra, porque Ele está voltando para nos levar, para tirar-nos dessa terra para sempre, porque essa terra, 2 terços vai ser destruído, e o outro terço que sobrar vai ser passado pelo fogo, como o puro ouro e a prata. Que a paz e a graça de Jesus esteja com todos vocês.